A gente está falando aí de o que é ser discípulo de Jesus, o que é seguir a Jesus. Então, esse ano, no encontro da manhã, você sempre sabe, né? Temos 3 encontros e em cada encontro a gente tem uma temática. Quinta-feira a gente fala de fé, nosso encontro chama-se Caminhada de Fé. No domingo pela manhã a gente tem esse ano do discipulado, onde todas as Nova Vidas, Família da Fé, estão tratando desse assunto e transformando a igreja em discípulo de Jesus. E à noite, cada encontro tem uma novidade. Hoje nós temos o encontro da família. Então quero convidar você, a vir com a sua família, a convidar o seu marido, a convidar a sua esposa, seus filhos. A gente tem a oração pela família. E traga um amigo, um convidado, com certeza. A palavra que Deus vai ministrar nessa tribuna para as famílias vai abençoar você, sua casa e sua família. Vamos orar então, querido Pai, no nome de Jesus. Nós queremos te agradecer, Senhor, por tudo quanto o Senhor já nos proporcionou nesse encontro até aqui. Sabemos que o Senhor é aquele que cuida de nós, o Senhor é aquele que cuida dessa igreja, o Senhor é aquele que cuida deste bairro, e nós queremos mais uma vez, Senhor, estar à sua disposição, à disposição do Espírito Santo, para ouvir aquilo que o Espírito Santo quer comunicar ao seu povo. Nós estamos, Senhor, nessa jornada de crescimento como discípulos do Senhor, e queremos ser mais e mais parecidos contigo. Queremos a cada dia ser iguais ao nosso Senhor, copiando Ele em todos os detalhes, no seu amor, na sua empatia, nos seus atributos, em tudo. Que o Senhor, através do Espírito Santo, possa ministrar ao coração da sua igreja. Que através do Espírito Santo essas pessoas possam ser impactadas por aquilo que será comunicado, pela verdade que vai ser revelada no nome de Jesus. Nós atraímos todas as mentes cativas ao teu Espírito, Pai. Que nenhuma mente tenha, Senhor, nenhuma distração, mas que todas as pessoas que estão nesse lugar, Senhor, sejam impactadas por essa palavra, por essa ministração, em o nome de Jesus. Amém. Hoje a gente vai continuar, falando daquele círculo de 5 propósitos que Deus tem para nós. Semana passada a gente falou que, como discípulos de Jesus, nós precisamos morrer para que Cristo viva através de nós. E nós aprendemos, ouvimos verdades que nos confrontaram, que nos ensinaram a sermos mais parecidos com o Senhor. Se você não pôde estar conosco, lá no nosso app, você tem a oportunidade de ouvir, todo o sermão, lá está todas essas projeções, e você poderá lá durante a semana trazer à sua memória aquilo que nós já falamos e também ouvir aquilo que você perdeu em um dos nossos encontros. Em uma das cartas do apóstolo Paulo, Filipenses capítulo 3, versículo 10, versículo 14, Paulo, ensinando a igreja de Filipe, ele nos ensina uma verdade. E a gente vai ler junto aqui no telão, para ficar todo mundo com a mesma versão. Filipenses capítulo 3, versículo de 10 a 14. Se você quiser ler comigo, você tem liberdade. Quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação nos seus sofrimentos, tornando-me como Ele é na sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço,
esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Amém. Oh, que palavra o apóstolo Paulo ministra à igreja de Filipe. E a gente tem aprendido nesse ano do discipulado que o discípulo ele segue o Senhor, ele copia o Senhor. E hoje, falando em conhecer mais o Senhor, a gente vai tratar de algumas coisas muito legais. E uma delas é que isso implica em várias coisas, em conhecer a Ele. E uma delas é, você sabe quem Jesus é e o que Ele representa para você? Essa pergunta, ela vai nos revelar muito sobre o que é conhecer o Senhor. Conhecer Jesus não é apenas você ter uma contemplação, você admirá-lo. Não, é muito mais, é muito mais. Não adianta eu contemplar Deus, um Deus de misericórdia e graça, se eu quero sempre fazer justiças com as minhas próprias mãos, com as minhas ações, contra aqueles que fizeram alguma coisa contra mim. Nós já aprendemos em uma das cartas do apóstolo Paulo, em Gálatas, que nós, quando morremos, as nossas ações humanas, os nossos sentimentos, aquilo que a nossa mente às vezes deseja que façamos, a gente vai colocar sempre sobre o filtro do Espírito. E vamos sempre refletir. Jesus faria isso? Jesus teria esse comportamento? Jesus faria isso com o vizinho, com o amigo, com aquele que está próximo a ele? E a palavra vai sempre nos revelar aquilo que Jesus faria, em todos os detalhes. E se a gente quer conhecer mais os detalhes de Jesus, eu já disse para você, mas vou repetir, né? Nós como cristãos da nova aliança, nós temos tempo a ganhar, então a gente deve ler de João o Evangelho até Judas, porque ali você, como o cristão da nova aliança, a igreja do Senhor, que foi resgatado como gentil e se transformou agora em igreja, em filho de Deus, você vai ter a revelação de Jesus para a igreja. E através das cartas, através de cada uma delas, escrito por Paulo, por João, por Tiago, por Pedro, você vai ter a orientação de como agora, como discípulo de Jesus, você deve se comportar, você deve agir. E ali tem todas as informações para viver em novidade de vida. Eu já disse isso para você e vou repetir, né? Para a vida familiar, para o relacionamento interpessoal, para o relacionamento empresarial, para tudo, né? Se você é um gestor, você tem ali toda a direção de Jesus para você agir. E nos evangelhos, que a gente chama eles de sinóticos, porque são semelhantes, que é Mateus, Marcos e Lucas, a gente tem ali, né, Jesus em pessoa, dando a orientação, fechando um ciclo, fechando a antiga aliança e falando para todo o povo judeu que ele era agora o caminho, a verdade e a vida, o projeto estabelecido para toda a humanidade, para todos os povos. Então, conhecer Jesus é fundamental. E eu já disse para você que as igrejas, né, ela tem uma missão, elas foram colocadas por Deus na terra, né, e a gente crê que nelas a gente tem uma missão de levar o povo de Deus a um alvo, a um propósito, que não é um propósito denominacional, não é um propósito de uma instituição, mas um propósito estabelecido por Jesus,
para que você, como filho de Deus, recriado em Cristo Jesus, possa andar semelhante a Ele em novidade de vida. E quando a gente conhece Jesus, após esse tempo, eu começo a enxergá-los, a ver como Jesus é, como Jesus se comporta. Eu, com o meu relacionamento diário com Ele, através do meu devocional, com a palavra do Novo Testamento, com a minha vida, com a minha meditação diária com Ele, eu começo a entender qual é o sentimento dele com a humanidade, o que Jesus pensa sobre as pessoas, o amor que Ele tem por toda a humanidade. E Ele nos amou de tal maneira que Ele próprio se entregou por nós, e Ele nos ensina agora, como discípulo dEle, também a amar o nosso semelhante, amar os nossos vizinhos, amar o nosso bairro, ter empatia, ser uma pessoa proativa, pensando como Ele pensa. E aí a gente começa a enxergar, sem os óculos das nossas próprias necessidades, mas a gente começa a enxergar como, pela originalidade de Jesus, quem Ele é. Jesus é o caminho, é a verdade e a vida. Jesus é o pão vivo que desceu do céu. Jesus é a solução de todo conflito que as pessoas têm. Jesus resolve os problemas emocionais. E aonde a gente vê tudo isso? Nos evangelhos sinóticos. Você vê Jesus sempre se preocupando. The Chosen hoje é um exemplo fácil para a gente entender, o amor que Ele tinha pelas pessoas. Claro que ali tem a ciência poética, tem tanta coisa que estão envolvidas num roteiro, mas a palavra em si tem sido divulgada e falada de uma forma tão simples, se relacionando, vendo a necessidade das pessoas. E quando você e eu começamos a conhecer mais o Senhor, a gente começa a enxergar com a lente e com os olhos do Senhor. A gente começa a olhar para o todo e não apenas para si. Porque Jesus nos ensina como igreja, que é melhor servir do que ser servido. É melhor dar do que receber. Então o conceito do reino de Deus é totalmente oposto àquilo que a gente conhece numa sociedade egoísta, excêntrica, e que muitas pessoas estão focadas só na sua própria necessidade. Conhecer Jesus é muito mais. E quando ao invés da minha necessidade eu enxergo a grandeza de quem Ele é, eu passo a dizer que Ele não é apenas o Deus da cura. Marcos, mas Ele não cura? Ele cura. E Ele realizou muitas curas, e nos deu também como igreja esse poder para curar as pessoas, para impor as mãos sobre elas como igreja, orar no nome dEle. Filipenses capítulo 2 diz que Deus deu a Ele um nome que está acima de todo nome, é o nome de Jesus. Todo joelho terá que se dobrar, e toda língua terá que confessar que Ele é o Senhor. E nós, como discípulos dEle, nós estamos aqui para projetar Jesus. Semana passada eu até falei aquele texto de João, Aqui o que importa é que Jesus cresça através da sua e da minha vida, e que o Marcos, o eu, a pessoa, possa a cada dia estar mais submissa à vontade de Jesus. Que assim seja na sua vida, que assim seja na minha vida. Porque isso é ser igreja. Ser igreja não é a gente andar com uma camiseta dizendo eu sou nova vida. Isso é legal,
é sinal de que você ama a sua igreja, isso é bom. Mas ser igreja é dizer que a gente está preocupado em mostrar quem Ele é, em dizer quem Ele é, em alertar a todos os nossos irmãos e amigos aqui de Bangu que Jesus é a solução para o nosso bairro, que Jesus é a solução para as carências sociais que existem aqui, para todos os conflitos. E quando nós nos posicionamos como igreja, e quando nós começamos a enxergar essa grandeza, nós começamos a dizer que Ele não é apenas aquele Rafa, o Senhor que sara. Ele é muito mais. Ele é o dono da minha e da sua vida. Se estamos vivos é porque o zoe dele, o Espírito dele está dentro de nós. É Ele que nos mantém de pé, é Ele que nos mantém vivos. E Ele, como Senhor do universo, Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o vitorioso. E se você e eu andamos com Ele, você também está debaixo dessa proteção, debaixo dessa bênção que é andar com Jesus. Ele, na verdade, é o maioral das igrejas. O maioral é Jesus. E nós, quando entendemos isso, nós entendemos que Ele, como Senhor, Ele vai estar sempre fazendo tudo de bom para você. Conhecer Jesus, esse é o meu alvo. São mais de 25 anos de caminhada, e eu quero mais e mais conhecê-lo. Eu quero que Ele me casse. Eu não quero caçá-lo, eu quero que Ele me casse e me atinja com o seu amor, com a sua visão. Eu quero abreviar o meu tempo e entender que o propósito dele na minha vida é fundamental para eu cumprir a minha missão. Jesus sabia disso. Ele sabia que a sua missão tinha um tempo, e ele estava preocupado em cumprir o tempo do Pai. E em toda a sua jornada aqui na terra, Jesus estava sempre preocupado em fazer a vontade do Pai. Quando você vai nos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, você vai ver sempre ele dizendo para os discípulos: fiquem aqui, porque eu vou conversar com o Pai. Eu vou saber como é que vai ser a minha agenda hoje. Eu vou saber o que Ele quer que eu faça hoje. E quando você vai lá nos evangelhos, você vê Jesus sempre muito ativo. Estava num determinado lugar, daqui a pouco ele estava num barco, daqui a pouco ele estava caminhando, ele estava na sinagoga, ele estava sempre ativo. Porque ele sabia que na agenda dele, ele tinha uma missão. Que nós, ao projetarmos a nossa agenda no Google ou no seu aparelho, aí você possa perguntar a Ele: Jesus, qual é a agenda que você tem para mim hoje? O que você deseja que eu faça hoje? Marcos, mas a minha agenda já está tão cheia. Querido, eu sei. A agenda, às vezes a gente acharca ela de tanta coisa, né? Mas é muito melhor você saber primeiro o que Jesus quer que você faça. Porque aí você vai se cansar menos. Você vai cumprir a sua missão e o seu propósito. Sabe aquele lugar que você vai trabalhar hoje, à tarde, de repente, ou amanhã? Não é porque você sonhou com aquilo. É muito mais. Jesus sonhou com você lá naquela empresa. Jesus colocou você lá. E a gente glorifica o nome dele quando um testemunho, um irmão aqui vem e diz, né? Pô, glória a Deus, eu estava desempregado, aí Jesus abriu as portas. Sabe quem colocou você lá? Não foi o seu currículo.
Claro que humanamente falando, ok, mas quem colocou você lá foi Jesus, porque você naquela empresa tem um propósito. E qual é o seu propósito naquela empresa? O meu propósito: discipular os nossos amigos que estão ali, revelando a eles Cristo em você, a esperança da glória. Sabe, você é motorista de Uber, você não é motorista de Uber, você está motorista de Uber, porque nesse tempo Deus tem um propósito. Quantas pessoas você pega por dia no seu carro? E quantas pessoas precisam ouvir o que você tem, a paz que você tem, o amor que você tem? Sabe manicure? Sabe cabeleireira? Sabe mecânico? Você está mecânico, mas você tem um propósito muito maior do que você faz lá, engenheiro. Não importa a sua profissão, o que importa é o que Jesus quer que eu faça aonde eu estou. Qual o propósito dele? Qual é a missão dele? Eu já disse isso para vocês, eu trabalhei 23 anos no mercado de trabalho, antes de me tornar pastor de tempo integral. Aonde eu passava, nas empresas que eu passava, eu dizia para Deus assim: Deus, qual é a minha missão? O que eu tenho que revelar para essas pessoas? Porque se a gente faz isso, gente, a gente vai ganhar o sustento, que é bom, você pode dizer amém? E você vai cumprir o seu chamado, você vai cumprir a sua missão, que é falar com a sua vida quem é Jesus, o que Ele fez em você, a transformação que Ele realizou. Você já viu como as pessoas estão carentes? Como as pessoas estão necessitando falar? Eu agora quase não vou mais a banco, né? A gente faz tudo a banco no app. Mas gente, é só você parar numa fila. Daqui a pouco a pessoa começa a falar, né? Desabafar. Às vezes está com o coração apertado, às vezes perdeu um amigo ou um parente, às vezes está com... e olha para você e começa a... É só comigo ou isso acontece com você também? Já aconteceu isso com você? Levanta a mão aí, eu quero ver. Legal. Sabe por que essa pessoa fez isso? Porque o Espírito Santo que está em você revelou a ela que você é uma pessoa confiável. Você é uma pessoa que tem uma palavra de vida. Você é uma pessoa que tem respostas que ela está procurando. Você já pensou nisso? Se ela está precisando de paz, você tem a paz. Porque o seu Senhor, que é Jesus, aleluia por isso, Ele diz: deixo-vos a paz. A minha paz eu te dou. Então você está cheio de paz. Você está cheio de segurança. E nós precisamos entender, na nossa jornada, qual é a nossa missão, qual é o nosso propósito, qual é o alvo que Jesus quer através de você. E quando a gente conhece e compreendemos quem é Deus como Pai, e como Ele vai agir através de nós, através da sua paternidade, através do seu amor, é diferente de tudo, gente. A gente amanhece, já começa falando com Ele. E eu quero motivar você a fazer isso todos os dias. Botou o pé fora da cama? Faz nada não. Agradece, porque você está vivo. Agradece porque você teve uma noite de paz. Agradece porque você agora tem um dia. Agradece porque você vai ter o que comer na sua mesa.
Agradece porque você teve uma cama. Agradece por tudo. Em tudo dai graça, porque essa é a vontade de Deus o Pai. E aí você vai falar para Ele: Pai, hey, obrigado, foi bom demais essa noite. Estou renovado. Uau, ai, deitei tão cansado, estou renovado. Agora, eis-me aqui. Sabe a canção que a Juliette cantou, do Vini Arte? Essa canção é linda, né? Eis-me aqui, outra vez, diante de ti, abro o meu coração, meu clamor tu escutas, e fazes cair a barreira que és fiel, Senhor. E aí, se você está precisando de alguma coisa, você vai dizer: tua fidelidade é grande, tua fidelidade é tudo para mim. Eu sei em quem tenho crido, eu sei quem tu és, eu sei que tu és fiel, eu sei que tu me sustenta, eu sei que tu és o meu pão, eu sei que tu és a minha razão de existir. Eu sairei para ganhar o pão de cada dia, e nesse propósito de glorificar o teu nome eu retornarei. Meus filhos serão como bênção aonde eles estiverem. Minha mulher, minha família será abençoada, porque essa é a missão que o Senhor deu para nós: revelar Cristo em nós, a esperança da glória. Mas o que o inferno faz? Faz você levantar e já ficar: meu Deus, contas a pagar. Está chegando, né? Primeiros 5 dias úteis, né? A igreja também. Eu fico assim: meu Deus, né? Aí o Senhor fala: aquieta o teu coração. Fala para o seu irmão aí: aquieta o teu coração. Diga para ele assim: ó, nunca vi um justo mendigar o pão, nem a sua descendência passa fome. Se você é fiel ao Senhor, se você é esse justo, você está plantado junto a ribeiros de água, que na sua plenitude dará sempre o seu fruto. Mas o inferno vai inverter o relógio, vai inverter a posição da chave, vai dizer para você: ó, sai estressado, corra, porque senão... Mas Jesus diz: ei, tranquilize seu coração. Lembra dos discípulos? Quando ele estava lá no barco, ele fala para os discípulos assim: por que vocês estão tão desesperados? Senhor, o Senhor não está vendo a água batendo no Senhor? Senhor, o Senhor não está vendo esse vento todo aqui batendo? O Senhor não está vendo tudo isso? Ele falou: estou, mas eu vos dei poder. O poder está em vocês. E a minha missão aqui é dizer para você, como igreja: o poder não está com os pastores, o poder está no corpo. E o pastor é parte do corpo. O poder está com a igreja. Eis que eu vos dou poder, disse ele. E aí você vai impor as suas mãos e vai declarar. Não importa de onde está vindo a tempestade, não importa quais são as crises, não importa quais são os problemas, eu sei quem é Jesus, eu o conheço de perto, Ele habita dentro de mim, e é no nome dEle que eu digo para você: tempestade, aquieta-te. É no nome dEle que eu digo para você: ansiedade, saia. É no nome dEle que eu digo para você: espírito de enfermidade, arreda-te da minha vida. Se a gente conhece quem Ele é, a gente não está mais preocupado com nada. É Ele quem cuida de nós.
É Ele quem cuida da igreja. E eu já disse isso para você, Ele vai dar aquilo que você precisa, não aquilo que você ambiciona. Mas Ele nunca vai deixar faltar nada para você. Nunca. Porque Ele é nosso Pai. E Ele pergunta na sua palavra: pode porventura uma mãe se esquecer dos seus filhos? O que diz a Bíblia? Sim, uma mãe pode. Pode um pai também se esquecer? Sim, também pode. Mas o texto continua: todavia, eu jamais deixarei você, esquecerei de você, filho amado, filha amada. E às vezes a gente fica igual uma barata tonta, sabe? Correndo para cá, correndo para lá, gritando, esbravejando. E aí a gente recebe lá na antiga aliança a revelação dele dizendo: por que está clamando a mim, Moisés? Eu sou teu Deus, eu sou teu Pai. Foi eu que te chamei. Foi eu quem te constituí igreja. Foi eu quem gerei você. Foi eu que te dei e estou continuando com você a dar o sopro da vida. Então por que estás preocupado? Por que te afliges dentro de mim? Dentro de você? Ó, espera só no Senhor. E aí ele diz para Moisés: ordena que o mar vai abrir. Nós como igreja precisamos entender quem é Jesus. Ele não é uma palavra apenas. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é o Rei dos Reis. Todo o universo é mantido pela mão do Senhor. A sua vida, a minha vida, tudo. Então, se você estava desesperado, coloca a mão no seu coração e diga para você: eu vou lançar toda a minha ansiedade nas mãos do meu Pai. Ele cuida de mim. Uau, tinha muita gente ansiosa aí, hein? Então todo dia, quando a ansiedade bater na sua porta, você vai dizer para ela: eu lanço você nas mãos de Jesus. Porque eu sou justo, eu sou filho, e Ele não vai deixar. Não vai deixar. E aí ele fala para os discípulos: vocês lembram o que nós fizemos com 5 pães e os 2 peixes? Quantos alimentamos? 5.000. E aí depois de uma dessa, o que os discípulos tinham que fazer? Pô, fechou. Mas depois tem um outro evento. E aí ele alimenta mais quanto? Mais 4.000 com os pães que os discípulos tinham. Se você e eu entendermos isso, gente, a gente vai viver mais. A gente vai ter uma imunidade altíssima. A gente vai aproveitar o tempo que Deus tem para nós. Porque a gente conhece o Senhor. Oséias nos convida, lá na antiga aliança: conheçamos e prossigamos em conhecer mais e mais o Senhor. Se você e eu fizermos isso, é a receita do bolo para não solar mais na sua vida. Estava solando? Talvez. Talvez, porque você estava querendo resolver as coisas no seu braço, na sua força.
Experimente fazer isso. Vai iniciar o seu trabalho como motorista de Uber? Fala para ele: Senhor, todas as pessoas que entrarem aqui, me dê uma palavra de fé, de vida e de esperança. O Senhor sabe do que eu preciso, mas eu creio que tudo que eu preciso hoje o Senhor me concederá. E você vai ser surpreendido. Cada cliente seu vai te dar um bônus, que você vai ficar assim: uau, o que houve hoje? É que o Espírito Santo, o Espírito de liberalidade, de bondade, de graça, de favor, vai estar sobre você, mostrando para você que não é a sua ação, é Ele. E aí você vai dizer: por Ele que estou gastando a minha vida, é para Ele que eu estou fazendo isso aqui. Tudo bem que eu preciso levar o leite lá para minha filha, tudo bem que eu preciso levar o pão lá para casa, mas é para Ele, é por Ele, e Ele tem me sustentado. Assim também você, aonde você trabalha, seja um eletricista, seja um mecânico, seja alguém da construção civil, seja o que for, lembre-se, quando você estiver trabalhando, trabalhe para Ele. Porque quando você trabalha para Ele, você não está trabalhando para o seu chefe, você está trabalhando para Jesus. E aí Ele vai te honrar na frente do seu chefe, ou do seu líder, né? Chefe é uma palavra que não existe mais no vocabulário da gestão, mas do seu líder. E aí você vai ver o favor de Deus te acompanhando. Você não vai precisar mais ficar correndo atrás das bênçãos. Tem crente que está correndo atrás. Querido, quem corre atrás vai chegar sempre atrás. Mas a Bíblia diz que as bênçãos de Deus farão o que sobre os filhos de Deus? Vem cá, Pete, corre para lá. Pete é aquele que corria atrás das bênçãos. Agora Deus está atrás dele, ó. Rapaz, a bênção está sobre ti. Bendita serás tua casa, bendita serás a tua entrada, a tua saída. Onde você pisar a planta dos teus pés, eu estou contigo. Aonde você abrir a boca, eu profetizarei através de você. Tu terás luz aonde você estiver. Assim é a missão de Deus para a gente. Pare de ficar preocupado. Quem quer que você fique preocupado é o inferno. Sabe por quê? Porque o inferno vai te distrair. Vai te distrair. Se você começar o dia sem falar com o Pai, você já começa resmungando. Eu já experimentei isso, gente. Que eu falo, eu já pratiquei. Fui para o ponto do ônibus do 392 aqui, quando eu morava em Bangu. Não tinha um ônibus. Também não tinha internet. Aí ficava aquele burburinho, né? Ih, deve ter alguma coisa na Brasil. Deve ter alguma coisa aqui. Aí eu olhava para a estação, falei: acho que eu vou de trem hoje, meu Deus, né? E aí eu olhava, também não passava trem nenhum. Eu falava: deixa eu tranquilizar o meu coração. Aí no ponto mesmo eu falava assim: Senhor, me perdoa. Saí tão estressado que nem falei com você. Me dá graça, me ajuda. Eu preciso chegar lá no trabalho, Senhor. Mas é o Senhor que vai me conduzir. É o Senhor que vai fazer o melhor por mim. E aí tranquilizava o meu coração. Daqui a pouco aparecia 2, 3 ônibus. Eles fazem esse negócio, né? Não sei se ainda faz, né? Não tem buzina, eles ficam sempre pisando num bagulho lá que faz um barulho danado. Aí aparecia lá um ônibus lá. Pronto. Aí quase sempre o meu era aquele: não, vai no direto, vai. Aí pulava uns 5 pontos logo. Eu falei: que bom.
Ó Deus aí agindo. É só a gente descansar. Descansa no Senhor, espera nele, e Ele satisfará o desejo do seu coração. Quanto mais a gente conhece, mais a gente descansa, mais a gente acredita. A gente não tem dúvida de que Ele é o nosso Senhor. Ele é o nosso Senhor. Quando ao invés da minha necessidade eu enxergo sua grandeza, eu passo a dizer que Ele não é apenas o Deus que cura, mas o dono da minha vida e Senhor de tudo. Isso me revela que Ele é o Todo-Poderoso. Ele é o Deus de toda provisão. Quero concluir dizendo para você, querida, querido, vamos refazer o caminho. Marcos, não entendi. Eu vou dizer sério para você. Como eu disse para você, eu fui criado num lar cristão, já disse isso aqui. Na juventude me afastei dos caminhos. Retornei com 23 anos. E de 23 para cá estou nessa caminhada, nessa jornada com o Pai. Mas todos os dias eu tenho refeito alguns caminhos que eu praticava mesmo na minha caminhada. Muita coisa que eu aprendi errado, hoje eu olho para trás e falo assim, quanto tempo eu perdi. Quanta oração eu fiz que não foi respondida porque eu orei errado. Você sabia? Tem oração que Deus não responde. Mas por que Ele não responde? Porque você está orando errado. Pedis e não recebeis, porque pedis mal. É o que diz a Bíblia. Então até para pedir a gente precisa saber o que pedir, como pedir, dentro de uma legalidade espiritual como igreja. E quanto mais a gente vai conhecendo Ele, a gente vai aprendendo que não é pelo meu esforço, não é pela minha performance, é porque Ele nos ama. Eu só preciso colocar o meu carro no trilho e ser conduzido por Ele. Eu só preciso colocar o meu GPS na direção dEle e dizer, eis-me aqui. Eu não sei o que o Senhor sonhou para mim, mas eu quero que os teus planos nunca sejam eles frustrados na minha vida. E quando a gente faz isso com sinceridade, quando a gente entrega a chave dos compartimentos que ainda estão fechados, lembra? A gente falou semana passada. Quando a gente abre as portas dos quartos escuros e damos a Ele a permissão para Ele entrar. Uau! A gente vai cantar como uma canção lá no passado, Viviane não deve saber, mas ela dizia assim, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora de contigo andar, tu és meu bem supremo, meu Rei, Senhor e Pai. Me alegro em sua vontade mais e mais. Tu sondais e me conheces, meu coração, Senhor. Sabe, sou limitado, mas conto com teu amor. Sendo, pois, teu filho,
te dar louvor. Que bom é tua vida em minha vida. Achou ela aí, Renata? Antes eu te conhecia. Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora de contigo andar. Conhecimento dele. Tu és meu bem supremo, meu Rei, Senhor e Pai. Me alegro em tua vontade mais e mais. Tu sondas e me conheces, meu coração, Senhor. Sabe, sou limitado, mas conto com teu amor. Sendo, pois, teu filho, venho te dar louvor. Que bom é tua vida em minha vida. Tu sondas e me conheces, meu coração, Senhor. Sabes, sou limitado, mas conto com teu amor. Sendo, pois, teu filho, venho te dar louvor. Que bom é tua vida em minha vida. Você pode aí curvar a sua cabeça, colocar a mão no seu coração. Ele conhece a gente. Ele sabe tudo que eu faço. Salmo 139 diz o salmista: se eu subo aos céus, lá Ele está. Se eu desço ao mais profundo do mar, Ele lá está. Ele sabe quem somos. Ele nos conhece. E Ele sabe o que você precisa antes mesmo de você pedir. Ele sabe de tudo, 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 tudo. E você e eu precisamos colocar a nossa limitação na mão dEle. Porque colocando a nossa limitação na mão dEle, uau! Uau! Ninguém vai te deter mais. Você não vai viver mais no seu braço, na sua força. Você vai caminhar entendendo que cada passo, cada jornada que você tem, cada trilha que você vai nesse projeto chamado vida realizar, é para a glória dEle. É com um propósito para Ele, porque você é discípulo amado dEle. Foi Ele que morreu na cruz por você, não foi eu. Foi Ele que gerou o sangue dEle, derramou o sangue dEle por você. É você e Ele. Não deixe ninguém te paralisar, não deixe homens paralisar você, não deixe sistemas paralisar você, não deixe a religião paralisar você, porque você é filho dEle. Não são sistemas, não são pessoas, não, é Ele. E quando a gente se rende a Ele, a gente se torna uma pessoa melhor.
A gente entende a nossa missão, os nossos propósitos, o nosso valor. Que você e eu possamos nos render a Ele. Eu não sei como você está na sua jornada, eu não sei aonde você está, não importa. O que você e eu precisamos fazer é prosseguir. Prossigamos em conhecer mais e mais o Senhor. E quanto mais você prossegue em direção a Ele, seus olhos vão se abrindo, sua mente vai sendo transformada, revelada. Quanto mais você vai em direção a Ele, mais dele envolve você, mais a visão dele enche você. Você começa a deixar de olhar para picuinhas e você começa a olhar para Ele. Para Ele. Querido Pai, essa é a nossa oração e nós a fazemos no nome de Jesus. Que essas pessoas que chegaram a esse lugar, que as pessoas que estarão ouvindo ainda essa mensagem durante essa semana, ou nas próximas que virão, elas possam, Senhor, estar rendidas a Ti, rendidas à Tua palavra, rendidas à Tua voz, rendidas. Porque foi para isso que o Senhor nos chamou, para sermos igreja, para sermos a voz do Senhor, a mão do Senhor, a boca do Senhor, os pés do Senhor. Eu envio esse exército de igreja que está aqui local, para onde eles pisarem a planta do seu pé, a glória do Senhor ser revelada através dele. Aonde ela estender as suas mãos, a revelação da cura será transferida dela para outros. Aonde havia discórdia, chegará a paz. Aonde havia obras da carne, serão preenchidas pela obra do Espírito, porque o Espírito é a essência do amor, e aonde há o amor, há paz. Aonde há o amor, não há guerra. Aonde há o amor, não há disseminação. Aonde há o amor, não há destruição. Encha-nos com teu amor, Espírito Santo. Encha-nos desse amor. Você pode pedir ao Espírito Santo para te encher do amor de Jesus. Se você estiver cheio desse amor, seus ouvidos estarão mais sensíveis ao clamor do faminto, ao clamor do aflito. Se você estiver mais cheio desse amor de Jesus, seus olhos estarão mais focados não naquilo que é visível, naquilo que perece, mas você vai ter a visão ampla do reino e de tudo quanto o Rei quer que você realize. Encha-nos desse amor. Nós oramos assim, Senhor, no nome santo de Jesus. Amém. Você pode dar um aplauso a Ele?